o calendário das aulas, o cronograma das aulas na próxima semana. E eu já vou colocar aqui, pessoal. Próxima semana é dia 29, ou dia 2, né? E aí eu vou colocar já aqui na minha agenda, certo? E depois eu peço que alguém note aí, né? E depois coloque no grupo da PM e do MP, certo? Que eu fixo. Eu já vou colocar aqui na minha agenda. Ó, deixa eu ver. Pá, 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 pá. Pessoal, eu vou ouvir vocês, quem está aqui presente. Vocês acham melhor a gente colocar a aula no início da semana ou no final? Na próxima semana nós vamos ter três aulas. Três aulas. Quinta, sexta e sábado. Tá bom para vocês? Pessoal, por mim, isso seria melhor. Quinta, sexta e sábado. Então, quinta é dia 5, né? Eu também prefiro no início da semana. No início da semana. No início. É. Então, vamos atender os dois públicos. Professor, dia de segunda-feira eu tenho uma monitoria de redação. Então, se pudesse não colocar na segunda-feira, eu acho que não só eu, mas uma galerinha está fazendo com ela também. É. Então, vamos atender os dois públicos. Ó, pessoal, então eu vou colocar. Porque na terça-feira eu tenho uma arruma de exame para fazer. E eu não sei se eu vou estar bem, né? É injeção, é a bexiga. Quarta, quinta e sexta. Não, aí eu preciso colocar a aula no sábado. No sábado eu preciso colocar, pessoal. Vamos deixar quinta, sexta e sábado mesmo, certo? Porque aí eu preciso colocar a aula no sábado. Ó, pessoal, na quinta-feira, aula nesse horário, viu? Às 19h45. Às 19h45. Aula, mentoria, funções essenciais. A justiça. Direito constitucional, viu? Note aí, funções essenciais à justiça. Na sexta, 19h45. Aula, mentoria. Princípios e poderes administrativos. Direito administrativo. Na sexta, no sábado, melhor dizendo, aula, atos administrativos. No mesmo horário, 7h30, no sábado. Bom, certo? Já coloquei aqui na agenda. Então, se vocês puderem aí postar é, Cadê? Tá na delegacia ainda? eu acredito.
Beleza? Vamos lá. Um, ou do Poder Judiciário. Nós analisamos aí as questões iniciais relacionadas ao Poder Judiciário. Primeiro, o organograma, né? Como é que é composto o Poder Judiciário? A organização do Poder Judiciário. Falamos aí dos órgãos que integram o Poder Judiciário, da composição de cada um desses órgãos, certo? Eu falei questões iniciais sobre a magistratura, a organização da carreira da magistratura, e nós vamos tratar a partir de agora. Qual é o número que eu estou aí? Zero quanto? O próximo é 04. 04, né? Nós vamos entrar aqui no estudo dos órgãos que compõem aí a estrutura do Poder Judiciário. Falar acerca da organização aí dos principais órgãos. Ó, e o primeiro deles, pessoal, é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo, ó, Tribunal Federal. Certo? É o primeiro órgão que a gente vai analisar aí a sua estrutura e também as suas atribuições. Professor, o que é que eu preciso entender sobre o STF? Primeiro, a composição. Coloca aí a composição, professor. Ó, compõe-se de 11 ministros. Compõe-se de 11 ministros. Nós já falamos aí que o STF é 11 ministros. Quem são esses 11 ministros, professor? Ó, melhor dizendo, 11 ministros, vírgula, brasileiros natos, 11 ministros brasileiros natos, ó, com mais de 35 anos. E menos de 70 anos. Brasileiro nato com mais de 35 anos e menos de 70 anos. Vírgula. De notável saber jurídico e reputação ilibada. De notável saber jurídico e reputação ilibada. Ponto. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros brasileiros natos, com mais de 35 anos e menos de quanto, professor? E menos de 70 anos. Quem são eles? Brasileiros natos. Aí, ó, a setinha abaixo, você coloca assim, procedimento de escolha. Como é que funciona o procedimento de escolha? Pessoal, ó, no procedimento de escolha, você vai lembrar de duas coisas. Primeiro, a nomeação de ministro de Estado, ou melhor dizendo, de ministro do STF. Quem é que nomeia? A nomeação, ela compete ao presidente da República. É ele quem nomeia, certo? Agora, a aprovação compete a quem, professor? Ao Senado Federal. Ao Senado Federal. Pelo voto de maioria absoluta. Pelo voto de maioria absoluta. Ponto. Então, o procedimento de escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal passa pela nomeação do presidente da República e a aprovação da escolha pelo Senado.
essa é a parte introdutória sobre o STF. O que é que de fato pega, professor? Ó, as competências do Supremo Tribunal Federal. As competências do STF. O processo ou as matérias que o Supremo Tribunal Federal julga, pessoal. Olha a questãozinha da prova. Primeira coisa que você precisa entender é que o Supremo Tribunal Federal, ele possui 3 tipos de competências. E essa é a questão da prova. Ó, isso daqui está lá no artigo 102 da Constituição Federal. Professor, quais são as competências? O STF possui competência, ó, originária, certo? O que são as competências originárias? Abra um parênteses e coloque aí. Ó, o processo inicia obrigatoriamente no STF. O processo inicia obrigatoriamente no STF. Então, a causa, a demanda, pessoal, começa a ser julgada, ó, lá no próprio Supremo Tribunal Federal. É a competência originária. Só que o Supremo, ele tem a competência, ó, ordinária. Veja, o que é a competência ordinária? Ó, coloca aí. O STF julga o processo em segundo grau de jurisdição. O STF julga o processo em segundo grau de jurisdição. Como assim, professor? Ó, aqui, pessoal, a matéria ela foi decidida, ela teve uma única decisão, certo? E dessa decisão já foi impetrado o recurso direto para quem? Para o Supremo Tribunal Federal. Então, na competência originária, o processo inicia e finaliza no STF. Na competência ordinária, não. Na competência ordinária, o Supremo está julgando em recurso. Só que essa matéria só foi decidida uma única vez. Só teve uma única decisão. E, por fim, ó, a competência extraordinária. O professor, o que é a competência extraordinária? Coloca aí. O STF julga o processo em último grau de recurso. O STF julga o processo em último grau de recurso. Beleza? Então, veja, ó, nesse caso aqui, pessoal, aqui, ó, o Supremo é o segundo grau, é a segunda instância de julgamento. Aqui não. Ó, o Supremo está julgando o processo em terceiro grau ou até mesmo em quarto grau. Já ocorreram decisões anteriores e vai ter a decisão final lá no Supremo Tribunal Federal. Então, a questãozinha da prova, ela vai tratar basicamente sobre as competências originárias, extraordinárias ou originárias, ordinárias e extraordinárias. Como é que eu vou identificar, professor? Nós vamos tratar aqui algumas dicas, certo? Sobre as competências, ó, originárias. Então, o STF julgando o processo, ó, com a instância inicial.
o processo iniciando lá no STF. Professor, qual é a primeira competência, certo, que o Supremo vai julgar? Ó, a primeira são essas aqui, ó. Ações, melhor dizendo, constitucionais. Ações constitucionais. O pessoal que vai fazer para oficial tem que estudar isso aqui, pessoal. Ó, as ações que analisam questões de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, exemplo, professor, coloca aí, ó, ADI. O que é uma ADI, professor? É uma ação direta de inconstitucionalidade. ADI. É o STF que julga, certo? Uma ADC. O que é uma ADC, professor? Ação declaratória de constitucionalidade. Então, ADI, ação direta de inconstitucionalidade, ADC, ação declaratória de constitucionalidade, ADO. O que é um ADO, professor? Coloca ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E, por fim, uma ADPF. O nome é grande, viu? ADPF. O que é uma ADPF, professor? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. São ações, ó, originárias no STF. É o STF que processa e julga. A primeira questãozinha da prova. Certo? A segunda, professor, que vai aparecer na prova, ó, infração penal. Ou seja, julgamento por crime comum. Quem que o Supremo Tribunal Federal julga por crime comum, pessoal? É a segunda questãozinha. Ó, o primeiro julgamento aí, o primeiro cara que o Supremo julga por crime comum. Quem consegue me dizer? Bora. O presidente da República, Ó, o presidente da República e o vice-presidente da República. Presidente e vice-presidente da República. Bom, então esse é o primeiro cara. Segundo, professor, membros do Congresso Nacional. Membros do Congresso Nacional. Fechou? Terceiro, os próprios ministros. Os próprios ministros. Quarto, PGR. Quem é o PGR? Procurador-Geral da República. Quinto, ministro de tribunal ou ministro de tribunais superiores. Ministros de tribunais superiores. Sexto, ministros de Estado, ministros de Estado
e comandantes das Forças Armadas. Ministros de Estado e comandante das Forças Armadas. Ponto. É a segunda competência de julgamento. Infração penal. Tem mais, professor? Tem. Crime de responsabilidade. Professor, coloca aqui, por favor, no julgamento de crime comum. Coloca aqui. Sétimo. Ministro do TCU. Ministro do TCU. Quem é TCU? Tribunal de Contas da União. Ponto. Essas autoridades, o Supremo Tribunal Federal, processa e julga por crime comum. E por crime de responsabilidade, professor? Primeiro, coloque aí. Ministros de tribunais superiores. Ministros de tribunais superiores. Segundo, chefe de missão diplomática. De caráter permanente. Chefe de missão diplomática de caráter permanente. Terceiro, ministro de Estado e comandante das Forças Armadas. Ministro de Estado e comandante das Forças Armadas. Abra um parêntese. Se o crime for autônomo. Se o crime for autônomo. Fechamos? Então, ó, destrinchando quem é que o Supremo Tribunal Federal. Professor, o terceiro é ministros de Estado e comandantes das Forças Armadas, é? Isso. Aí você abre parênteses. Se o crime for autônomo. Se o crime for autônomo. Beleza? Coloque a observação embaixo. Obs. Vai colocar 4 observações que são as questõezinhas da prova. Pessoal, tem mais outras atribuições, professor? Tem. Coloca assim. Julgar a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Julgar a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Abra um parêntese. Coloque assim no parêntese. A homologação de sentença estrangeira, a homologação de sentença estrangeira é competência do STF. A homologação de sentença estrangeira é homologação do STF. Ou é competência do STJ. A homologação de sentença estrangeira é competência do STJ. Fechou? Fecha parênteses. Julgar conflito entre os entes da federação.
abra um parêntese. União, vírgula, estados e Distrito Federal. União, vírgula, estados e Distrito Federal. Fecha parênteses. Inclusive as entidades da administração indireta. Inclusive as entidades da administração indireta. Fechou? Outra observação abaixo. Julgar litígio de Estado estrangeiro ou organismo internacional. Julgar litígio de Estado estrangeiro ou organismo internacional com a União, vírgula, estados e o Distrito Federal. Julgar litígio estrangeiro, litígio de Estado estrangeiro, organismo internacional, com a União, estados e o Distrito Federal. Fechou? Coloca abaixo agora. Dica foda. Dois pontos. O STF não possui competência originária para julgar causas envolvendo o município. O STF não possui competência originária para julgar causas envolvendo município. Fechamos? Pessoal, se a questão está falando a palavrinha, ó, que você vai sublinhar, não confunda, viu? Ah, o professor está dizendo que o Supremo nunca julga um processo envolvendo o município. Não é isso. Eu estou dizendo que os processos envolvendo municípios, eles só podem chegar no STF, ó, por uma competência recursal, de recurso.
A palavrinha que você notou aí no seu material, que você vai revisar, é competência o quê? Originária. Então, na competência originária, não existe o município. O Supremo não julga questão envolvendo município. Fechou? Ô, professor, então é correto afirmar que sempre houver uma competência originária envolvendo o município é o STJ? Não, também Obrigado, não. né? Regra geral, as competências envolvendo municípios ou os processos que envolvem município, eles vão tramitar na justiça comum mesmo. O STJ vai ter uma competência envolvendo o município, que tem a ver quando há um litígio, quando há uma confusão, um processo envolvendo um país estrangeiro ou um organismo internacional e um município brasileiro. Aí nós vamos ver que é competência do STJ. Mas, regra, municípios têm seus processos aí na justiça comum. Beleza? Se houver um conflito, o Estado contra o Estado, Estado versus Estado, quem é que julga esse conflito? O STF. O STF. Você notou aí que o Supremo Tribunal Federal, ele é o órgão competente para julgar os conflitos envolvendo estados e a União, estados, estados, União, Distrito Federal. Percebe? Essa nova polêmica agora de Aracaju, veja, são conflitos envolvendo municípios. Então o processo ele tramitou e chegou lá no STF, mas chegou em grau de recurso, não porque o processo iniciou no Supremo Tribunal Federal. Ficou claro aí? Beleza? Qual é a outra, professor? Competências, ó, ordinárias. Competências ordinárias. Coloque aí, pessoal. Coloque aí. Compete ao STF julgar em recurso ordinário. Compete ao STF julgar em recurso ordinário. Dois pontos. Letra A. O HC, vírgula, o MS, vírgula, o habeas data, HCMS, vírgula, habeas data, vírgula, o mandado de injunção. O mandado de injunção. Coloca uma vírgula. Vírgula. Quando decididos em única instância, pelos tribunais superiores. Em única instância pelos tribunais superiores. Vírgula. Quando a decisão é denegatória. Quando a decisão é denegatória. Repita aí, professor. O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando a decisão é denegatória. Traduzindo, professor, quando o HC ele começa a ser julgado no STJ, por exemplo, o STJ nega o habeas corpus. Para onde é que vai o recurso? Ordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a primeira matéria de recurso ordinário.
A segunda, o crime político. O crime político. Beleza? Quem é que julga essa causa originalmente, professor? O crime político é julgado pela Justiça Federal. E aí o recurso vai direto para o STF. Bom. Fechou? Qual é a outra competência, professor? Ó, competência extraordinária. Competência extraordinária. Competência extraordinária. Coloca aí, pessoal. Compete ao STF julgar, vírgula. Compete ao STF julgar, vírgula, mediante recurso extraordinário, vírgula, as causas decididas compete ao STF julgar, vírgula, em recurso extraordinário, mediante recurso extraordinário, vírgula, as causas decididas em única ou última instância, vírgula, quando a decisão recorrida, dois pontos, quando a decisão recorrida, dois pontos. Letra A. Quando a decisão recorrida. Letra A. Contrariar. Vou repetir, Valéria. Compete ao STF julgar, vírgula, né? Mediante recurso extraordinário, vírgula. As causas decididas em única ou última instância, vírgula. Quando a decisão recorrida, dois pontos. Letra A. Contrariar dispositivo da Constituição. Contrariar dispositivo da Constituição. Letra B. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Letra C. Julgar válida lei ou ato de governo local. Julgar válida lei ou ato de governo local em face da Constituição. Em face da Constituição.
Fechou? Letra D. Julgar válida lei local. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Ponto. Essas são as 4 competências, extraordinárias. Por que que elas são extraordinárias, professor? Olha a diferença, pessoal. Vou esquematizar aqui. Nas competências, vou até trazer para cá, só para vocês fixarem. Se a competência ela é originária, o processo ele não foi julgado em nenhum outro local. Professor, como é que eu vou lembrar disso? Presta atenção. Quem julga o presidente da República por crime comum é o STF. Então, o processo, nesse caso, tem que começar lá no Supremo Tribunal Federal. Todas aquelas competências originárias que eu coloquei são as mais cobradas na prova, as que mais aparecem. Tomem cuidado, principalmente, com o julgamento por crime comum. Quais são as autoridades que o Supremo Tribunal Federal julga por crime comum? Se a competência é ordinária, o processo ele não começou no Supremo. Mas, pessoal, competência ordinária significa dizer o quê? Que só houve um julgamento antes. Só um órgão julgou. E o processo já subiu direto para o STF. Quais são as únicas 2 competências ordinárias? Julgar os remédios constitucionais, o habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de junção e o habeas data, quando a decisão for proferida por quem? Por tribunais superiores, se ela for denegatória. E julgar o crime político. O crime político é julgado pela Justiça Federal do primeiro grau, mas o recurso já vai direto para o STF. Nas competências extraordinárias, não. Nós já tivemos aqui várias decisões anteriormente e chega lá o STF. A decisão que o Supremo vai proferir é a decisão derradeira. É a última decisão. Então, tomem bastante cuidado com as diferenças dessas competências. O que é competência originária, o que é competência ordinária ou competência recursal. Beleza? Fechou aqui? Dúvidas? Coloca uma observação abaixo. Coloca assim. Súmula vinculante. Súmula vinculante. Setinha para baixo. Coloca aí. O STF poderá, vírgula, de ofício ou por provocação. O STF poderá, de ofício ou por provocação, vírgula, mediante decisão de 2/3 de seus membros. Mediante decisão de 2/3 de seus membros, vírgula, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. O STF poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros,
vírgula, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Puxa essa outra setinha para baixo. Aprovar, vírgula, revisar ou cancelar súmula vinculante. Aprovar, vírgula, cancelar ou revisar súmula vinculante. Tranquilo? Beleza? Pessoal, todo mundo já ouviu falar nesse termo aí, não foi? Súmula vinculante. O que é que ele vai cobrar? Quem é que edita? Nós já sabemos que a edição compete a quem? Ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo edita por decisão de quantos? Que você vai sublinhar? 2/3 dos membros. Captou? Pode ser de ofício ou por decisão própria. Pessoal, o Supremo ele pode editar, cancelar e até mesmo revisar uma súmula vinculante. Agora, professor, qual é a questão da prova? Ó, pessoal, em direito constitucional, você vai colocar um asterisco. Vinculação da súmula. Ou quem é que a súmula vincula? Certo? Coloca abaixo. Após a sua edição, vírgula, a súmula vincula, após a sua edição, a súmula vincula a administração direta e indireta. Após a sua edição, a súmula vincula a administração direta e indireta de todos os entes da federação. De todos os entes da federação. Abram parênteses. Quais são os entes da federação? Municípios, União, estados, Estado. DF e União. Fecha parênteses. Beleza? Então, ó, após a sua edição, vírgula, a súmula vinculará quem? A administração direta e indireta de todos os entes da federação. Municípios, estados, DF e União. Fecha parênteses. Exceto, dois pontos. Exceto, dois pontos. Primeiro, o poder legislativo na função de legislar. O poder legislativo na função de legislar. Fechou? Segundo,
o próprio STF. O próprio STF. Bom, professor, traduza. Pessoal, esses dois órgãos aí, eles não estão vinculados à súmula. Então, veja, essa é a questão da prova. A súmula vinculante, ela não precisa ser cumprida nem pelo Poder Legislativo e nem pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Os demais, administração direta e indireta, precisa cumprir a decisão da súmula. Captou? Então, quando o Supremo ele decide e ele edita uma súmula, o Legislativo pode fazer uma lei, professor, contrariando essa súmula? Pode, porque a lei, ó, é superior. Ah, professor, mas a lei está descumprindo a súmula vinculante. Não importa, porque essa súmula não vincula a decisão do Poder Legislativo. Ficou claro? Beleza aqui? Então, sobre o Supremo Tribunal Federal, já matamos. Professor, qual é o outro órgão que a gente vai estudar? 05, né? 06. 06. Ó, Não, tá certo, é o 05 mesmo. 05, Aí né? então desculpa. Superior Tribunal de Justiça. É o STJ. Superior Tribunal de Justiça. Coloca aí, pessoal. Compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Ó, brasileiros, com mais de 35 anos, e menos de 70 anos. Brasileiros com mais de 35 e menos de 70. De notável saber jurídico e reputação ilibada. De notável saber jurídico e reputação ilibada. Fechou? Então, olha a diferença. Aqui já que você vai sublinhar. Para ser ministro do STF, precisa ser brasileiro nato. Vou repetir. Para ser ministro do STF, precisa ser o quê, professor? Brasileiro nato. Para ser ministro do STJ, professor, precisa? Não. Tranquilo? Ó, asterisco. Procedimento de escolha. Beleza? Coloque aí. Os ministros do STJ serão nomeados pelo presidente da República.
os ministros do STJ serão nomeados pelo presidente da República. Vírgula. Após aprovada a escolha por maioria absoluta do Senado. Após aprovada a escolha por maioria absoluta do Senado. Vírgula. Sendo, dois pontos. Sendo, dois pontos. Um terço dentre juízes dos tribunais regionais, um terço dentre juízes dos tribunais regionais federais, TRFs. Um terço dentre juízes dos tribunais regionais federais. Abaixo. Um terço dentre desembargadores do TJ. Um terço dentre desembargadores do TJ. Um terço vírgula, um terço, vírgula, em partes iguais, vírgula, dentre advogados um terço, vírgula, em partes iguais, vírgula, dentre advogados e membros do Ministério Público. Dentre advogados e membros do Ministério Público. Fechou? Vírgula. Indicados na forma do 5º Constitucional. Indicados na forma do 5º Constitucional. Captamos? Então, se ligue. Ó, no STJ, eu tenho um terço, sempre um terço. Um terço entre juízes dos tribunais regionais federais, um terço de desembargadores do TJ e um terço dos membros do Ministério Público da Advocacia. Beleza? Professor, o que é que pode cair mais sobre o STJ? Competências. Do STJ. Competências do STJ. Pessoal, as competências do STJ, elas também se dividem em 3. E é quase o mesmo nome do STF. A primeira competência do STJ
é a competência, ó, originária. O que é que significa, professor? Abra um parêntese. O processo inicia e finaliza no STJ. O processo inicia e finaliza no STJ. Beleza? A outra, competência ordinária. O STJ julga o processo em segunda instância de julgamento. O STJ julga o processo em segunda instância de julgamento. E, por fim, a competência especial. Professor, como é que se dá a competência especial? Coloque aí de lado. O STJ julga o processo em terceiro grau de julgamento. O STJ julga o processo em terceiro grau de julgamento. Beleza? Fechou aqui? Ó, vamos para a dica ou para as dicas de cada uma das competências. Coloca abaixo. Competências originais. Competências originais. Qual é a primeira que vai cair, professor? Julgamento de crime comum. Julgamento de crime comum. Quem é que o STJ julga por crime comum? Não, ó, qual é a questão? Ele vai confundir as autoridades do STF pelo STJ. Beleza? Coloca aí primeiro. Governadores. Governadores. Fechou? Segundo, desembargadores dos tribunais de justiça. Desembargadores dos tribunais de justiça. Terceiro, membros do TSE. O que é TSE, professor? Tribunal de Contas do Estado. Então, os membros do TCE são julgados lá no STJ. Quarto, membros dos tribunais regionais.
membros dos tribunais regionais, federais, vírgula, eleitorais e do trabalho. Membros dos tribunais regionais, federais, eleitorais e do trabalho. Quinto, membros do Ministério Público, que atuam nos tribunais. Membros dos tribunais ou membros do Ministério Público que atuam nos tribunais. Beleza? Professor, faça um asteriscozinho embaixo e coloca assim, ó, julgamento de crime de responsabilidade. Julgamento de crime de responsabilidade. Beleza? Coloque aí. Todas as autoridades, todas as autoridades julgadas por crime comum. Todas as autoridades julgadas por crime comum. Vírgula. Exceto o governador. Exceto o governador. Captamos? Beleza? Observação abaixo. Observação abaixo. Ó, coloca assim. Compete ao STJ compete ao STJ julgar a homologação de sentenças estrangeiras. Repetindo para você não errar. Compete ao STJ julgar a homologação de sentenças estrangeiras. Beleza? Pessoal, essas atribuições aqui são as mais recorrentes. Quando vocês forem ler lá o artigo 105, tem mais algumas outras, mas essas eu quero que vocês revisem para fixar. Ó, e para a gente finalizar, as outras duas competências do STJ. Competências ordinárias. Competências ordinárias. Coloca abaixo na setinha. Compete ao STJ
julgar em recurso ordinário. Compete ao STJ julgar em recurso ordinário. Dois pontos. Letra A. O habeas corpus e o mandado de segurança decididos em única instância. O habeas corpus e o mandado de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais de justiça. Pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais de justiça. Beleza? Letra B. As causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismos internacionais e municípios. E municípios. Beleza? Então, essas duas competências são competências ordinárias. Falta a última, ou falta a última competência. Competências especiais. Competências especiais. Coloca a setinha. Compete ao STJ julgar em recurso especial. Compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância. As causas decididas em única ou última instância. Vírgula. Pelos tribunais de justiça e pelos tribunais regionais federais. Julgar em recurso especial as causas decididas. Como foi que eu coloquei? Em única última instância, não foi?
Por quem? Pelos tribunais de justiça e pelos tribunais regionais federais, vírgula. Quando a decisão recorrida dois pontos. Quando a decisão recorrida dois pontos. Letra A. Contrariar tratado ou lei federal. Contrariar tratado ou lei federal. Vírgula. Ou negar vigência. Contrariar tratado ou lei federal ou negar a sua vigência. B. Julgar válido ato de governo local, contestado em face de lei federal. Julgar válido ato, tá certo, Catiane? De governo local contestado em face de lei federal. Letra C. Professor, repita, por favor. Julgar válido ato de governo federal contestado em face de lei federal. Letra C. Dê à lei federal interpretação divergente. Dê à lei federal interpretação divergente. Da que seja atribuída por outro tribunal. De interpretação divergente da que lhe seja atribuída por outro tribunal. Por outro tribunal. Vou explicar cada uma delas e o mais importante é fazendo a relação com as competências do STF. Pessoal, lá na competência extraordinária do STF, nós temos 4, né? Ó, a primeira competência lá do STF é quando a decisão contrariar dispositivo de lei ou da Constituição. Da Constituição Federal. Então, preste atenção. Todas as vezes que a questão falar que houve uma divergência em face da Constituição, será um recurso extraordinário. Será uma competência extraordinária. O STJ, ele vai tratar da lei federal. Então, quando um tratado ele não é aplicado, quando a lei federal ele não é aplicada, recurso especial para o STJ. Quando um ato de governo local ele é questionado em face da Constituição, lembre, STF, recurso extraordinário. Quando é questionado em face da lei federal, recurso especial, STJ. Sempre na Constituição, competência extraordinária, STF. Ô, professor, e essa letra C aí que não ficou claro? Pessoal, quando tiver interpretação na vigência de uma lei federal, um tribunal dá uma interpretação, que é diferente da que outro tribunal dá. Quando tem essa divergência na lei federal,
recurso especial para o STJ. Competência especial do STJ. Fechou? Ficou claro? Beleza? Ó, esse resumo aí do Poder Judiciário, pessoal, são os temas que mais aparecem em prova de concurso. 80 a 90% das questões do Poder Judiciário é desse resumo. O que é que eu quero que você faça? Revise o que você notou, passe a limpo o resumo e tenha esse material de estudo como o material principal. Vá responder questões. Professor, caem questões sobre a justiça eleitoral só se o concurso for da área eleitoral. Mas para o Ministério Público e para a Polícia Militar, esse resumo é estratégico. É o material que você tem que ter para revisar as questões do Poder Judiciário. Tranquilo? Notamos. Dúvidas? Fiquem à vontade. Beleza, pessoal? Ó, então nós fechamos aqui nossa segunda parte do Poder Judiciário. Eu vou mandar uma bateria de questões para vocês na segunda-feira, para vocês exercitarem as questões do Poder Judiciário. O grupo está aberto. Eu vou mandar também mais, durante essa semana, mais alguns outros resumos para vocês no estudo, certo? E na próxima quinta-feira nós nos encontramos. Tranquilo? Veja, eu já estudei com vocês toda a parte de organização do Estado, Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. São os 4 assuntos mais complexos do direito constitucional. Nós vamos estudar funções essenciais da justiça e paramos por aqui, direito constitucional. Quando eu voltar a estudar com vocês, será lá no final de dezembro, apenas por revisão de questões, resolução de questões, revisaço de questões. Então, eu espero que vocês estejam acompanhando as aulas. Olha, tá vendo? A gente só tem 17 pessoas ao vivo. Aí, principalmente a galera da PM, chega na reta final e quer milagre. Quem faz milagre é santo. O estudo para concurso é todos os dias, e é uma crescente, né? A galera do Ministério Público, por enquanto, está de boa, porque nós não temos edital ainda, mas é necessário continuar. O pessoal da PM, aí o problema não é meu. Na reta final, nós vamos responder questões, mas não adianta nada. Resolução de questões sem você ter o seu material base, sem criar a base. Certo? Essa semana nós deveríamos ter 3 aulas, mas eu tive esse contratempo em razão da doença, mas tivemos as 2 aulas para concluir, pelo menos, aí a parte do Poder Judiciário. Beleza, pessoal? Fechamos aqui? Só uma pequena dúvida. Amanhã vai ter aula novamente ou não? Não, amanhã não, Max, porque eu tenho uma prova domingo e amanhã eu vou tirar para Ah, relaxar. beleza. Desde já boa prova aí. Beleza? Pessoal, no mais, qualquer dúvida, certo? Vocês estão lá no grupo e descansem. É amanhã para quem vai estudar. Quem não vai, descanse. Certo? Tchau, tchau e até Tchau. quinta-feira. Boa noite. Boa noite. Converteu, Eduardo? Gravou? Já gravei, professor. Só fechar aí que aí Beleza.